O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, essa semana, uma semana em que economistas fazem projeção de que a inflação na Argentina ultrapasse os 100%, inflação essa que decorre da intensificação e da insistência com uma série de medidas econômicas que caracterizam a Argentina como um país em crise. Talvez para quase todos os ouvintes aqui, pelo menos desde quando a gente nasceu, uma semana em que o FMI fez uma projeção de que metade dos países entrará em crise, em recessão em 2023, recessão essa também explicada por motivos que já discutimos demasiadamente nessa coluna, em grande medida decorrentes da pandemia, da guerra entre Rússia e Ucrânia e das necessidades de aumento de taxa de juros e, na verdade, desse ajuste complexo de se aumenta muito a taxa de juros, intensifica a recessão, mas, ao mesmo tempo, um aumento tímido faz com que você contrate uma recessão pior para o futuro. Então, metade dos países estão com essa projeção, segundo o FMI, que é, de alguma forma, conectada com as notícias de crise energética que estão batendo a porta do inverno europeu, com todas as medidas de sanções e restrições, com os países correndo atrás, como a Alemanha tentando ofertar subsídios para a energia, mas, ao mesmo tempo, também o acordo entre Estados Unidos, Arábia Saudita e todo esse xadrez político, com o perdão do trocadilho, com o nosso amado programa, impõe, né, ao mundo o que será que vai acontecer. Será que ainda se manterá uma influência de preços por parte da OPEP, ou essa negociação pode, de alguma forma, reorganizar aí os preços e fazer com que a crise energética seja menos intensa? E é algo que a gente precisa acompanhar no sentido de que isso, sem dúvida nenhuma, vai ser um contrato de crise futura caso os resultados dessas negociações não sejam profícuos e o preço aumente. E, para completar, a última notícia dessa semana é que a ONU, o Banco Mundial, chegou à conclusão de que a pobreza não será erradicada em 2030, como o compromisso exigido das nações com as metas de desenvolvimento sustentáveis estabelecidas em 2015, mas, frente aos últimos acontecimentos, essa é uma meta que não será cumprida. Essa semana, cheia de previsões nebulosas, cheias de incertezas que nos torna ainda mais aflitos diante do que será o nosso futuro, o que eu resolvo trazer para vocês? Eu resolvo falar sobre Annie Ernaux, a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2022. Sim, vamos falar sobre literatura. Obviamente é uma brincadeira, né? Mas o que eu gostaria muito de fazer a conexão entre as nossas colunas e o que é a análise econômica e a análise das ciências econômicas é que Annie Ernaux é uma das precursoras do modelo de autoficção. E o modelo de autoficção, aliás, toda ficção, ela é muito elucidativa do mundo que a gente vive. Ela é muito mais informativa e captura muito melhor aonde a gente está e para onde a gente vai do que muitos manuais que a gente costuma estudar. E a autoficção, ela consegue
ter um passo além que nos auxilia a enxergar o mundo e pensar em soluções e novas soluções para problemas que são estruturantes, é que ela tem uma dualidade interna em que, ao mesmo tempo que ela aprofunda a investigação das dores internas e, por isso, ela se aliena na ficção e consegue ir até a realidade e fazer essa transição, esse movimento pendular entre os dilemas sociais e as dores individuais, que é o grande desafio das ciências sociais aplicadas, como é a economia. Todas essas análises macroeconômicas que, de alguma forma, constroem essa coluna e constroem o noticiário e nos informam como está o mundo na perspectiva econômica que a gente habita, ela é a construção de uma série de decisões individuais. E essas decisões individuais, por mais que a gente sempre fale sobre a racionalidade, e que quando a gente está falando de economia, a gente está falando muito sobre essa maximização da utilidade, né? Essa maximização do comportamento e a tentativa de reduzir custos, e é só disso que a gente está falando, a racionalidade. Mas, na verdade, o que a gente está falando é sobre pessoas tomando decisões a partir das suas dores e como que elas pegam essas dores e levam para o mundo, e como que o mundo recebe essas dores e como que o mundo imputa essas dores na gente. E, a partir daí, as próprias possibilidades de decisões são influenciadas e influenciáveis o tempo inteiro sobre esse movimento pendular. Não é a mesma coisa eu olhar para a economia, eu falar sobre economia e pensar economia e um homem fazer isso. Não é a mesma coisa eu, uma mulher branca, pensar sobre economia e uma mulher preta pensar sobre economia. Não que a economia seja diferente para a gente, se bem que às vezes, muitas vezes é. Às vezes, muitas vezes foi péssimo, né? Se bem que muitas vezes é. Mas, de alguma forma, o olhar que eu entrego para vocês é altamente contaminado pelas histórias que me constroem. E esse estilo literário que é a autoficção, ele nos ensina e é elucidativo de onde que a gente tem que enxergar as nossas dores e nossas dores individuais e sociais, e como que a gente pode recontar as histórias e entender o nosso passado para que a gente possa construir um futuro mais inclusivo, em que as pessoas elas possam compartilhar dores a partir de um piso referencial, sem que as suas condições de gênero, as suas condições de raça, de cor, elas sejam preditoras e determinantes para que a gente tenha tetos. E, na verdade, o que a gente quer é ter pisos para que a gente possa alçar voos individuais. Então, para que tudo isso que eu falei no início, né, de alguma forma, a gente vá se reconhecendo e vá tentando criar identidades que nos deem motivação e força para que a gente possa buscar um mundo mais justo, mais inclusivo, em que nós possamos exercer nossas liberdades e autonomias, é altamente influenciado sobre o nosso reconhecimento de nós mesmos, e o gênero literário ele nos auxilia muito nessa busca. Então, obviamente, recomendo a obra da Annie Ernaux, como todos os veículos de informação estão falando, iniciar com o lugar em que existe, em que essa percepção e essa alternância entre o ser e o ambiente são, de alguma forma, mais presentes, né? Para que a gente possa tomar emprestado essas lentes para que a gente possa enxergar o mundo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima semana e até semana que vem. Um beijo.